pelo Verbo da Vida de Resende, Senhor, que tem de forma excelente, Senhor, ministrado a Tua palavra, tem buscado a Tua vontade para essa cidade, Pai. Obrigada por cada membro dessa igreja, por cada pessoa que nos visita. E eu declaro uma noite de paz, uma noite onde nós vamos ser alcançados por tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, como o pastor falou, nós estamos no mês de falar sobre os nossos valores. Nós tivemos domingo passado, ele falou sobre... esqueci. Foi Páscoa, vida abundante, Páscoa. O primeiro valor que foi ministrado foi vida abundante. Terça-feira, Valdemir ministrou sobre mais um valor, não é isso? Que foi edificação de pessoas. E hoje eu vou estar falando sobre o nosso terceiro valor, que é excelência. Amém? Diga excelência. Glória a Deus. Então, para começar falando sobre isso, eu não sei se você que é alumni, você tem acesso, né, a essa revista, seja ela digital ou seja ela impressa que chega na sua casa. É a nossa revista que a gente recebe no nosso kit, né, a cada bimestre ou trimestre. E esse ano, no início desse ano, o nosso ministério, que é um ministério de excelência, amém? Nós ganhamos, na verdade, ele foi, eu não sei como é que dá o nome, mas ele foi homenageado como membro benemérito durante um evento em Brasília. E aí eu destaquei algumas coisas para eu ler para vocês. Já que eu vou falar sobre excelência, eu queria iniciar lendo sobre esse prêmio que o ministério, essa homenagem que o nosso ministério Verbo da Vida recebeu. O Ministério Verbo da Vida tem ampliado de forma consistente seu raio de influência em várias áreas da sociedade, tanto no Brasil quanto nas nações. E no último ano, esse alcance se estendeu significativamente ao meio jurídico. Tal avanço ganhou destaque durante o 6º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é o IBDR. Na ocasião em que o MVV foi homenageado em reconhecimento à consolidação da parceria firmada e à relevância de sua organização, o prêmio destaca a excelência na implantação de igrejas e escolas bíblicas, bem como todo o trabalho realizado pela instituição, fundamentado em sua missão, visão e valores. Diga, valores. Amém? Então, aí ele fala bastante coisas aqui, mas eu vou resumir, só vou ler algumas partes. E diz, a programação reuniu mais de 15 palestrantes, incluindo autoridades públicas, magistrados, procuradores, professores, empresários e teólogos. Figuras notáveis marcaram a presença, dentre elas, André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, Damares Alves, senadora da República, Jackson Domênico, diretor da Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos, e Tássio Licurgo, né? Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O reconhecimento dentre tantos homens e mulheres incansáveis na defesa da liberdade religiosa no país, o apóstolo Guto Emery, presidente do Ministério Verbo da Vida, juntamente à equipe da coordenação jurídica, liderada pelo advogado Tiago Garcia, esteve presente para atualizar conhecimentos na área. Mais do que isso, a comitiva presenciou a entrega da placa de reconhecimento ao MVV como membro benemérito da instituição, um marco que consolida o raio de influência do Verbo da Vida na nação. Queridos, o nosso querido apóstolo Guto, ele recebeu essa homenagem, né? Tem aqui a placa do André Mendonça, que é o ministro do STF. Amém?
E aí continua, né? A ocasião reafirmou a parceria institucional, evidenciando uma estrutura jurídica que oferece suporte seguro às igrejas e escolas bíblicas, além de reconhecer a seriedade do compromisso em preservar a liberdade religiosa do nosso país. E aí, queridos, essa partezinha aqui, como a gente vai falar em excelência, né, eu queria ler essa parte aqui que diz: ao olhar para trás, é evidente que os passos dados em obediência a Deus resultaram na influência e relevâncias que se tornaram marcas do Ministério Verbo da Vida. Em 1985, a primeira igreja ela foi fundada em Guarulhos, São Paulo, e anos mais tarde, em 1998, surgia o Centro de Operações em Campina Grande. Ali, a diretoria começou a ser estruturada para estabelecer bases seguras e tomar decisões administrativas e ministeriais vitais para o avanço da palavra da fé. Desde então, muitos são influenciados, edificados e usufruem do legado construído por Bud, fundador do ministério, desde a sua chegada ao Brasil há mais de 40 anos e a implantação das primeiras obras. Seguiu-se a criação do Centro de Operações para acompanhar sua expansão, que já perdura há 28 anos. Hoje, o MVV, Ministério Verbo da Vida, soma mais de 500 igrejas no Brasil, 150 escolas bíblicas e alcança 27 nações. E o crescimento continua. A visão, a missão e os valores seguirão perpetuados para as futuras gerações com um legado daquilo que se recebeu com tanto amor, empenho e dedicação do fundador. Então, querido, aqui tem mais páginas, mas eu quero te dizer, você está num lugar que tem valores, amém? O Ministério Verbo da Vida, ele tem valores. E como isso é importante, né? Eu estava me lembrando, quando eu estava lendo isso aqui, que o Wellington, ele é desde lá do início, né? Mas eu conheci o Verbo da Vida, a Palavra da Fé, quando eu conheci ele mais ou menos em 1997. E eu lembro que nas primeiras conferências que eu fui, na primeira igreja, né, numa das igrejas do Verbo da Vida em Campina Grande, eu lembro lá em 97 que as decorações, tudo ainda era feito até com TNT eles usavam, aquelas malhas, né? E de lá para cá a gente vê a evolução desse ministério crescendo, né, em excelência, naturalmente mesmo falando, né? E não só na excelência física, mas a gente vê na excelência do ministério. Você vê, hoje nós temos um centro de operações maravilhoso, que tem operado de forma grandiosa. Você vai no nosso ministério, você fica encantado quando você vai lá e você conhece aquela estrutura, que você vê como tudo funciona. Então, nós, de fato, somos um ministério que preservamos e que amamos andar dentro desse valor que é a excelência. Agora, nós não só preservamos a excelência material, mas também a excelência também na vida cristã, né? A excelência em todas as esferas. E aí hoje nós vamos falar sobre algumas coisas, sobre esse tema tão importante na vida de um cristão, que é a excelência. E a gente vai usar o nosso texto base é Colossenses 3, verso 23, que fala: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabe, amados, se a gente fosse fazer pensando sempre nas pessoas, ou por conta de alguém, ou por conta de algo, ou porque retribuindo alguma coisa que tenham feito por nós, talvez nós fôssemos muito limitados. Porque, de fato, por mais que a gente ame, chega uma hora que o nosso corpo ele cansa,
a gente fica decepcionado com situações, a gente não gosta de coisas que acontecem. Então, isso vai minando algumas coisas dentro de nós. Mas, por conta de um Espírito excelente que está em nós, nós não nos abatemos ao ponto de largar e deixar de fazer aquilo a qual nós fomos chamados a fazer. Amém? E aí nós vamos caminhar dentro desse tema, e nós vamos falar um pouco mais na frente sobre Daniel. Daniel, lá no capítulo 6, versículo 3, a gente vai ver que diz assim, então o mesmo Daniel se distinguiu, porque nele havia um Espírito excelente. Esse Espírito excelente hoje está conosco. Ele habita dentro de nós, né? E aí nós vamos falar um pouco. Só que antes de chegar nesse assunto, eu quero falar um pouco sobre o que é excelência. Excelência é fazer o melhor com o que você tem. Ter um coração disposto. Viver com intencionalidade para agradar a Deus. Quando a gente diz intencionalidade, queridos, é porque nem todos os dias a gente está com vontade de fazer coisas que a gente precisa fazer, mas nós não estamos com vontade de fazer. Concorda comigo? Nem todo dia você está com vontade de ler a Bíblia, nem todo dia nós estamos com vontade de fazer coisas, de vir à igreja. Nem todo dia a gente está com um desejo de se separar para ter um tempo de consagração. Nem todo dia, porque a vida ela é corrida para todo mundo. Mas sabe, queridos, quando a gente é intencional, a gente faz, porque a gente, por esse Espírito excelente que está em nós, nós fazemos para agradar a Deus, porque nós entendemos que nós dependemos dEle, nós precisamos dEle, nós precisamos andar nisso. Amém? Então, fazer o melhor com o que você tem. Então, excelência também é fazer o melhor com o que você tem. A gente sempre faz questão de dizer isso, queridos, porque às vezes as pessoas elas confundem excelência com coisas caras. Talvez se você for hoje lá no Verbo da Vida de Pedra de Guaratiba, que é uma igreja, a maior igreja que nós temos no Rio de Janeiro, se você for na sede, que é em Campina Grande, se você chegar lá na sede, você vai ver aquele mundo enorme, tudo, né, tudo lá do bom e do melhor. Mas sabe, queridos, hoje não foi assim no início. Nem sempre foi assim. Como eu disse a você, eu cheguei em 97. Eu lembro dos TNTs, das malhas sendo puxadas. Então, nem sempre foi assim. Mas, com o tempo, eles foram melhorando, foram chegando pessoas foram contribuindo, as coisas foram melhorando. E hoje, aquele ministério, a nossa sede, que é em Campina Grande, ela nos impacta quando a gente chega lá, quando a gente chega no nosso ministério, de tanta excelência. Mas sabe, amados, isso não quer dizer que aonde não pode ser como lá, por exemplo, hoje o Verbo da Vida de Resende, nós somos limitados ainda, temos algumas coisas que precisamos, muitas coisas que precisamos melhorar. Mas com o que nós temos, nós buscamos ser excelentes. Amém? Então, excelente em alguns detalhes que a gente busca, infelizmente não podemos materialmente falando agora, ter o templo como a gente gostaria ainda de ter mais ar-condicionado, precisamos melhorar em muitas coisas, é verdade. Mas com o que nós temos, nós buscamos fazer o melhor. Então, excelência é você fazer o melhor com o que você tem. Amém? A gente costuma dizer, né? Em relação às casas, quando a gente vai ministrar sobre, às vezes falar sobre alguma coisa nesse assunto, a gente sempre diz, não é sobre você ter as taças mais bonitas ou as taças mais caras, mas é sobre você fazer com o que você tem. Seja, se você tem uns copos de plástico, faça com os copos de plástico. Se você tem aqueles copinhos de geleia, faça com os copinhos de geleia. Se você pode adquirir taças bonitas, faça com as taças, mas faça com o que você tem. Não é sobre você se endividar, não é sobre você sair comprando para ter, não é sobre isso. Não é sobre coisas materiais. Amém? É sobre, a gente sempre cita, né? A gente que fez, eu creio que alguns de vocês também, a gente fazia muito evangelismo, eu fazia muito evangelismo naquelas cidadezinhas que
que até para a gente acessar tanto barro, né, aqueles interiores mesmo do Nordeste, e quantas vezes a gente entra nas casas daquelas pessoas tão simples, que é tudo pendurado, que tem até aquelas panelas, né, penduradas, mas você vê, gente, é tudo brilhando, é aquele chão vermelho bem encerado, é aquela pessoa dentro do que ela tem, bem cuidada. Você está entendendo? Isso é excelência. Né? Então, então, assim, eu poderia trazer muitas coisas dentro desse assunto, materialmente falando, mas eu não quero me apegar a isso, porque eu acho que nós entendemos bem sobre isso. Né? A gente sabe sobre essa questão de que a gente pode fazer o melhor, não se endividando, mas com o que nós temos hoje. E Deus vai aumentando. Amém? Então, a gente costuma dizer que Deus ele não exige uma perfeição, mas Ele espera o que de nós? Uma dedicação, zelo e crescimento. Hoje nós não somos perfeitos. Quantas coisas nós temos que melhorar dentro desse lugar. Mas sabe o que Deus está esperando da gente, queridos? É uma dedicação a essa obra. É o zelo no que a gente pode fazer, é dar o nosso melhor. Amém? É crescer. Amém? Então, isso é excelente, é excelência. Então, queridos, excelência, diga comigo, excelência também não é sobre comparação. Sabe, às vezes a gente se compara. Vamos lá, eu vou me comparar com a igreja de pedra, porque a igreja de pedra é uma imensidão e tudo, quando você entra no banheiro de lá, você não quer nem sair de tão top, tão maravilhoso que é, né? Quem já foi no banheiro de lá, sabe do que eu estou falando. Então, a igreja A ou a igreja B, que é maior, que é linda, sabe, queridos? Isso não é excelência. Na verdade, eu acho que isso quando a gente está se comparando, a gente, na verdade, está com... eu não recordo o nome, mas é o contrário de um espírito excelente. Então, comparação, queridos, não é algo que faz parte de pessoas que têm um espírito excelente. Então, não se compare. Amém? Então, excelência é sobre o nosso compromisso com Deus. Eu considero o Verbo da Vida de Resende uma igreja excelente. A gente, dentro do que a gente pode, a gente se organiza, a gente faz, quer melhorar, quer ter coisas diferentes, mas a gente vai se organizando, né, dentro do que a gente tem. Mas nós somos uma igreja compromissada com o Senhor. E nós não abrimos mãos dos valores e dos princípios da palavra. Isso é uma igreja excelente. Amém? Então, queridos, eu quero falar um pouco sobre o interior, o nosso interior. Amém? Excelência, a excelência, na verdade, eu acho que ela precisa, não tenho certeza, ela precisa começar no nosso interior. Amém? Então, antes de aparecer por fora, nós tem que ser por dentro. Antes da excelência aparecer aqui no lado de fora, ela tem que aparecer da onde? De dentro. Ela nasce aqui dentro. E ela nasce primeiro aonde, Leila? Na mentalidade. Amém? Nós podemos hoje ser, a nossa mentalidade, ela precisa ser uma mentalidade de excelência. Mas qual é essa mentalidade de excelência? Não é aquela mentalidade de que eu tenho que ter o quarto para poder organizar as minhas coisas. Não, é organizar as coisas dentro do que eu posso ter, do que eu tenho. Eu estava me lembrando hoje, pensando sobre isso, sobre as minhas filhas. Elas têm uma vontade muito grande de ter um quarto lá, todo planejado, aquela coisa toda. Eu já fiz alguns orçamentos, mas nunca cabe no nosso bolso. E aí, quando foi no início desse ano, o beliche delas feio, caindo, aquela coisa, eu disse, sabe uma coisa? Me deu uma doida, como diz a história. Saí arrancando o beliche. Deixei só o guarda-roupa, que não é muito bom, mas para não deixar as roupas delas no chão. É muito apertadinho, mas eu disse... E aí eu chamei e disse, olha, está aqui o quarto de vocês. Ainda não é o quarto que vocês desejam. Mas dentro do que você tem, faça o melhor. Obviamente, se você chegar lá hoje, você vai encontrar o quarto delas todo desorganizado. Mas sabe, queridos, brincadeiras à parte, mas a gente tem que ter essa mentalidade. Eu não tenho o quarto dos meus sonhos, mas dentro do que eu tenho, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor.
Ah, eu não tenho a sala dos meus sonhos, mas você vai chegar na minha casa e vai encontrar tudo cheiroso, organizado e bonito. Vocês estão entendendo? Dentro do que você tem. Então, a sua mentalidade, para que depois as coisas aconteçam. Amém? No caráter, nós temos que ser excelentes no nosso caráter. Amém? Eu posso dar aqui um monte de exemplos para você, mas eu gosto de sempre usar né? Eu sempre falo, quando eu falo de excelência e que eu vou falar sobre caráter, eu gosto de dar o exemplo de um imóvel alugado. Quando você entra numa casa que você aluga um imóvel, uma pessoa que tem um espírito excelente, que tem essa excelência dentro dela, ela sempre vai entender que ela precisa sair dali e deixar melhor do que ela encontrou. Então, se eu tenho a minha casa hoje lá, eu moro na mesma casa há uns 12 anos. No dia que eu sair dali, eu tenho que deixar melhor do que eu encontrei. Isso faz parte de um espírito excelente. Amém? Uma pessoa que, não é meu, então eu vou deixar aí. A porta está quebrada aqui. Não, eu vou lá consertar. A obrigação não é minha, mas eu vou fazer, porque isso vai servir de testemunho. Isso é um espírito excelente. Quem não tem um espírito excelente, ela vai pensar, deixa aí de qualquer forma, ela que se vire. Não. Amém? Nós temos um espírito excelente. Amém, queridos? Então, quem tem um espírito excelente, não vai ficar se endividando. Obviamente as coisas saem do controle. Às vezes a gente passa por situações mesmo que descontrola. Mas sabe, queridos, se eu sei que eu só posso comprar uma base, um exemplo, eu sou mulher, vou dar esse exemplo. Eu posso comprar uma base. E aí vem aquelas meninas, né, da Mary Kay, da Natura, quer te oferecer até... E aí a gente é mulher, a gente fica encantado. Um exemplo, bem assim, simples. Aí você vai e se endivida. Compra um monte de coisa. Só que você sabe que no mês que vem, provavelmente você não vai ter aquele dinheiro. E aí você fica devendo. E aí isso é um péssimo testemunho. Pessoas com espírito excelente não andam dessa forma. Não estou dizendo que as dívidas não podem chegar, que a gente não vai passar por situações difíceis. Passa. Às vezes a gente está com tudo programado e aí de repente desprograma tudo. Isso acontece na vida de qualquer um da gente. Mas eu estou falando sobre você se antecipar. Ou seja, você sabe que você só vai receber X e aí a gente fica devendo Y. Pessoas de espírito excelente, queridos, são pessoas que andam de fato dando testemunhos. E nós vamos dar testemunhos como? Sendo honestos, tendo o caráter de ligar para uma pessoa e dizer assim, hoje eu não tenho dinheiro para te pagar, me perdoe, mas eu estou buscando. Quando a pessoa chega à cobrança, a pessoa finge que nem está vendo no WhatsApp. Não, entra lá e diz, me perdoe, eu estou te devendo, eu não estou podendo pagar ainda, mas eu estou buscando como fazer. Pessoas de espírito excelente. Amém, queridos? Provérbios 4:23 vai falar sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aí, queridos, uma pessoa de espírito, de excelência, né, com espírito excelente, ela anda na motivação correta. Não faz as coisas porque eu estou pensando nisso aqui que eu vou ganhar ou que não. Eu estou fazendo, nós temos que ter a motivação correta para tudo que vamos fazer. Amém? Então, uma vida excelente, ela começa, de fato, com um coração alinhado com Deus. Nós, quando temos o nosso coração alinhado com Deus, eu tenho exemplos bem simples e bem práticos, assim, que eu quero avançar, porque eu quero chegar em outro ponto aqui, eu quero chegar em Daniel. Mas são coisas no nosso cotidiano que quem tem o espírito excelente anda diferenciado das pessoas do mundo. Amém? Então, queridos, excelência também não vai depender da sua posição. Eu vou falar mais sobre Daniel. E Daniel, ele era excelente. Ele tinha um espírito excelente. E ele tinha um espírito excelente como escravo lá no cativeiro, quando ele estava lá no cativeiro, como também quando ele era governador. Então, independente da posição que nós estamos ocupando hoje, ou de quem somos hoje, seja da pessoa que está lá fora, que agora é o Ihangli, que eu estou vendo ele ali fora, da pessoa que está lá servindo nos carros, a pessoa que está aqui tocando, no púlpito, no som, seja onde for,
Não é sobre a posição, mas é sobre dar o melhor naquilo que está sendo feito. Naquilo que foi proposto para você fazer. Amém? Então, amados, excelência não está no cargo. Você tem que o pastor que tem que ser excelente. Afinal de contas, ele é o pastor? Não. Somos todos nós. Não é sobre uma posição. É sobre uma postura. É sobre como nós nos comportamos. É sobre como nós andamos. Amém? Então, amados, nós podemos ser excelentes servindo na igreja. Eu estou servindo no diaconato, eu vou ser o melhor diácono, eu vou dar o meu melhor na diaconia. Eu estou no departamento infantil, eu vou dar o meu melhor, vou me preparar para servir as crianças. Eu estou na recepção, eu vou ser o melhor para recepcionar. Em tudo que eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque eu tenho um espírito excelente. E eu lembro do início, como eu li, né? Quando nós vamos fazer, nós não temos que pensar que estamos fazendo para homens, mas para o Senhor. Amém, queridos? Excelentes dentro de casa. Eu só tenho arroz e feijão. Mas eu vou botar lá no meu prato bonito e vou comer o meu arroz e feijão. Não importa se tem arroz, feijão, se tem ovo, se tem filé mignon, não importa. Mas com o que nós temos, nós, por termos um espírito excelente, vamos fazer sempre o nosso melhor. Amém? Amém, queridos? Então, quem é excelente, a gente diz, né? Quem é fiel no pouco, sobre o muito, né? Não é esse, será muito colocado. Aí eu botei quem é excelente no pouco, quem é excelente no pouco será no muito. Mas se você não é excelente no pouco, você não será no muito. Então, pensa sobre isso, estuda sobre excelência, amém? Nós temos até um livro na livraria que fala sobre excelência, não é isso? Então, o que pode impedir, Leila, de sermos excelentes? Vou te dizer, a preguiça. A preguiça de sermos excelentes, por exemplo, na nossa dedicação a Deus. Na leitura, a gente tem preguiça de ler a Bíblia, de ler bons livros, de estudar, de vir à igreja. Desleixo, ser desleixado, fazer a coisa de qualquer forma. Não é isso? Fazer de qualquer jeito. Então, amados, não é esse espírito que está em nós. Nós temos o espírito de excelência. Amém? Provérbios 18, verso 9 diz: o que é negligente na sua obra é irmão do destruidor. Então, excelência exige de nós disciplina e responsabilidade. Nós precisamos ser intencionais. Eu vou fazer porque eu quero dar o meu melhor. Quando eu estiver fazendo, eu sempre serei o melhor. Amém? Porque, queridos, a excelência, ela revela Deus através da nossa vida. Amém? Então, quando você vive com excelências, pessoas, ela vê a diferença em você. Não importa se você mora numa mansão ou se você mora num casebre. As pessoas, elas vão ver a diferença em você. O seu testemunho, quando você anda em excelência, seu testemunho fala mais alto. Amém? E quando você anda em excelência, Deus, ele é glorificado. Amém, queridos? Mateus 5,16 diz: assim brilhe a vossa luz. Assim brilhe a sua luz, por onde você passar. Seja o melhor, seja excelente em tudo que você fizer. Na igreja, no seu trabalho secular, dentro da sua casa. Amém? Então, queridos, vamos falar da excelência rapidamente no ministério, no contexto verbo da vida. Diga, verbo da vida. Nós somos excelentes na palavra. Você não vai, quando um ministro para vir aqui, um pastor, ele precisa estar buscando, ele precisa estar lendo, ele precisa conhecer a palavra. Nós temos uma escola muito forte no ensino e o Ministério Verbo da Vida, ele preza por isso. Então, no contexto Verbo da Vida, nós somos excelentes na palavra. Nós somos excelentes no servir. Não importa se tem uma criança ou se tem 10 crianças, nós vamos ser os melhores quando nós estamos escalados, quando você estiver escalado para servir as crianças. Não importa se a gente vai ter 10 pessoas num culto terça-feira ou se a gente vai ter 50 pessoas, nós vamos ser os melhores e vamos dar o nosso melhor na palavra. Amém? Vamos ser excelentes na organização.
Amém? Dentro do pouco que a gente tem, dos espaços hoje que estão mais limitados, vamos ser excelentes na organização. E somos excelentes na honra. Amém? Nós ensinamos vocês a honrar as autoridades, como nós também temos que honrar vocês como membros da igreja. Amém? Amém, queridos? Amém mesmo? Então, queridos, mesmo trabalhando para pessoas, somos excelentes, porque nós fazemos para o Senhor. Amém? Então, queridos, eu ouvi 2 frases num treinamento que teve para pastores, que me impactou. Eu não lembro quem foi que disse isso nesse treinamento, não sei se foi Renato, não lembro quem foi, mas ele disse assim, eu só anotei a frase, esqueci de botar o autor, mas disse assim, quem falou: excelência não é para impressionar pessoas, mas para exaltar o nome de Deus. Amém? Uma outra frase que foi dita, essa eu anotei, que foi o Hamilton, ele disse, quando ele estava falando sobre sistemas, sobre algumas coisas em relação ao pastoreio, ele disse, não é sobre sistemas, mas é sobre pastorear com excelência. Por isso que são tantos treinamentos, são tantas coisas que nós precisamos fazer, são tantas coisas, tantas reuniões, tantas chamados que nós recebemos como pastor, né, diretorias, líderes e por aí vai, para que a gente seja melhor ao servir as pessoas. Então, nós somos um ministério excelente. Amém? Excelência faz parte da nossa essência. Excelência também é um estilo de vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Amém, queridos? Excelência não é algo ocasional, eu faço de vez em quando, não, é algo constante na nossa vida. Amém? E aí, pensando muito sobre essa questão, eu trouxe tudo isso que eu falei agora no início, só para falar sobre algumas coisas dos nossos valores, sobre rapidamente tocar em alguns pontos, mas eu tenho pensado mesmo sobre um espírito de fato excelente. Sabe, queridos, eu quero trazer ao seu coração essa noite alguns exemplos de Daniel para te incentivar. Amém? Daniel, como eu li lá em cima, 6, versículo 3, porque nele havia um espírito excelente. Nós vivemos hoje em um tempo, amados, onde muitos querem mais aparecer, mas poucos querem ser transformados por dentro. Todo mundo quer holofote, a maioria, né, claro, nem todo mundo, mas muita gente quer holofote, quer aparecer, quer, né, mas, sabe, não quer ser transformado por dentro. E aí eu quero falar sobre Daniel, porque Daniel, ele não se destacou pela aparência e nem pela influência que ele tinha, mas ele se destacou, queridos, por algo invisível. Algo que estava dentro. Ele se destacou por causa de um espírito excelente que havia nele. Aleluia. Sabe, amados, Deus, ele não... talvez até, eu não gosto muito de usar que nós não somos perfeitos e tudo, porque Deus tem tratado comigo algumas coisas sobre isso. Nós temos que buscar mesmo a perfeição. Mas sabe, nós não somos perfeitos, ainda não somos. A gente está buscando isso, mas não somos perfeitos. Mas eu creio, sabe, que por mais que o Senhor esteja procurando e ainda não encontre pessoas perfeitas, mas Ele está procurando hoje também pessoas com um espírito ajustado. Porque se olharmos dentro de nós, será que nós estamos com esse espírito excelente, com esse espírito ajustado? Espírito excelente, queridos, não é um dom que você nasce com esse dom, mas é uma decisão de andar no espírito excelente. Daniel, ele decidiu, se você olhar lá, eu não preciso abrir, mas Daniel 1:8 eu vou ler para você, ele decidiu não se contaminar. Então veja só, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Sabe, queridos, ele decidiu permanecer fiel
em meio ao caos. Sob pressão, ele decidiu não se corromper, porque ele tinha um espírito excelente. E porque você tem o espírito excelente, você pode permanecer fiel. Você mesmo sob pressão que talvez você esteja vivendo. Você pode decidir. Você pode decidir não se corromper. Você pode decidir não se corromper no seu trabalho. Você pode decidir não se corromper em uma rede de numa roda de amigos. Amém? Amados, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo, ele está aí aberto mesmo para tentar nos parar de alguma forma. Para tentar mesmo que o nosso testemunho seja um testemunho de vergonha, um testemunho. Mas sabe, queridos, nós temos um Espírito que está dentro de nós. E nós precisamos andar com esse Espírito excelente. Sabe, decidir não se corromper, mesmo que nós estejamos no meio de pessoas que sejam corrompidas. Amém? O Espírito excelente nos mantém em qualquer ambiente. Sabe, queridos, Daniel, ele estava na Babilônia. Se você conhece a história, se não conhece, você pode depois estudar sobre isso, porque não dá tempo de falar sobre tudo. Mas Daniel, ele estava na Babilônia. A Babilônia, ele era um ambiente, como a gente diz, carregado. Era um ambiente corrompido, ruim mesmo. Mas sabe, Daniel, mesmo assim, ele permaneceu íntegro. Amém. Eu acho interessante, me lembrei agora do nosso ministério, porque em meio a tantas coisas, né? Nós tivemos uma reunião agora de pastores, e nessa reunião ele falou, eles trataram muito em relação ao pastoreio. E como a integridade faz parte do nosso ministério Verbo da Vida. Estou falando do ministério, não estou dizendo que os outros não sejam, mas é de onde eu faço parte. Então, é onde eu conheço. Então, sabe, mesmo diante de tantas coisas, de oportunidade de receber dinheiro, de se corromper diante de ofertas, nunca se corrompeu. Porque decidiram. Porque, sabe, queridos, do mesmo jeito que vem para eles como instituição, vem para a gente como pessoa física. Coisas que vêm para a gente, oportunidades para a gente se corromper. Mas eu quero te incentivar, permaneça íntegro. Mesmo quando os convites vierem. Porque você tem um espírito excelente. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, queridos, o ambiente não define você. Mas a sua decisão vai te definir. Sabe quando você está lá no meio da roda dos escarnecedores, que está lá tomando bebendo, né? Como diz aí, que está lá falando palavrão, que está lá e aquela coisa, e as músicas estão lá, você pode decidir, eu não vou me corromper. É uma questão de decisão. Eu não me corrompo. O meu chefe me mandou mentir. Não, eu não vou mentir. Eita, mas eu vou perder o emprego. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não perde nada em ser fiel a Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar, e se o seu patrão, que eu acredito que não vai fazer isso por conta exatamente de você ser uma pessoa honesta, mas se isso viesse a acontecer, Deus ia abrir uma porta maior para você, melhor para você. Sabe por quê? Porque você decidiu que não ia se corromper. Você decidiu que não ia atender aquele telefone e dizer, manda dizer que eu não estou. Você decidiu, eu não vou fazer isso. Então eu não vou atender o telefone. Eu achei interessante o pastor Alexander, ministrando agora como ser guiado pelo Espírito, ele deu um exemplo sobre ele. E ele disse que o patrão, se eu entendi bem, o patrão dele mandou ele atender o telefone e dizer que ele não estava. Aí ele olhou para ele e vai dizer, então o senhor vai ter que sair daqui. Não, mas é só dizer que eu não estou. Não, eu não minto. Então o senhor vai precisar se retirar para eu poder dizer que o senhor não está. E sabe, queridos, nem é fácil às vezes a gente ter esse tipo de atitude, né? Mas por conta do Espírito que está em nós, por conta desse Espírito excelente, nós vamos fazer aquilo que é correto. Não é o ambiente que você está, mas é a sua decisão que vai te definir. Amém, queridos? Espírito excelente atrai favor. Daniel, queridos, ele se destacou acima dos outros.
Ele foi promovido, ele ganhou a confiança do rei. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu era gerente de uma loja de colchões lá em Campina Grande. Eu já contei essa história aqui. Eu lembro que o meu patrão, ele me mandou dar uma falsificadazinha lá numas notas, né? Fazer aquele trabalhozinho. O colchão foi 5 mil, bota aí que foi 1.000, né? Aí eu disse, não vou fazer isso não. Mas você não tem noção de quantos impostos a gente paga. Eu disse, mas eu não vou fazer. Aí ele tinha outras lojas e eu lembro que ele foi, e a gerente, que era minha amiga da outra loja, ela me contou que ele ficou indignado. Que besteira, era só alterar o número da nota. Mas sabe, queridos, que para quem é que ele confiava a loja de olhos fechados, o caixa, sem nem conferir? Quem era? Sabe, queridos, nós não perdemos nada em tomarmos a decisão de fazer o certo. Amém? Então, queridos, Daniel, ele se destacou. Ele foi promovido, ele ganhou confiança do rei. E sabe, isso nos traz uma lição. Quem é excelente no espírito, nem precisa se autopromover. Porque o espírito que está em você, por conta desse espírito excelente que você tem, Deus te promove. Amém? Deus, ele te promove. Sabe, amados, uma outra coisa, o espírito excelente, ele incomoda. Incomoda. O espírito excelente, ele incomoda outros líderes, por exemplo, a ficarem com inveja. Outra, aquela pessoa que quer uma promoção, ficar com inveja. Um espírito excelente, de fato, incomoda. Você acha que, na própria história de Daniel, procuraram erros em Daniel. Mas diga comigo, não encontraram. Não encontraram, queridos. E por fato dele incomodar mesmo, por conta desse espírito excelente que tinha nele, as pessoas procuraram, mas não encontraram. Que seja assim na sua vida e na minha vida. Que as pessoas, sabe, estão incomodadas com a gente, estão incomodadas com o nosso jeito, com a forma que a gente está agindo, por atitudes que estão sendo tomadas. Mas elas vão procurar erros em nós, elas vão procurar e elas não vão encontrar nada desonesto em nós. Porque nós temos um espírito excelente. Amém? Então, queridos, quando você vive certo, sua vida confronta quem vive errado. E por conta de você viver certo, as pessoas que vivem erradas, elas vão te confrontar. Elas vão, né? É assim, e é desse jeito, e precisa ser assim. Você tem um espírito excelente. Não se intimide por conta das pessoas que te atacam, por conta do espírito excelente que você tem. Amém? O espírito excelente permanece fiel na prova. Sabe, querido Daniel, mesmo com decreto, o que Daniel fez? Ele continuou orando. E aí ele foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel? Deus o livrou. Oh, aleluia. O espírito excelente, ele permanece. Tá lá, a fornalha está esquentando, a coisa está difícil, vamos nos jogar nos leões, o negócio está pegando. Mas eu não vou abrir mão. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falando sobre questão de imposto de renda, né? E falando, meu Deus, é um absurdo, porque esse imposto de renda, não sei o quê. E aí as pessoas fazem de tudo para sonegar, né? Porque realmente o imposto é alto. Porém, isso não justifica um crente estar sonegando impostos e coisas assim, né? E aí, queridos, eu lembro que eu disse assim para essa pessoa, eu disse assim, rapaz, dê graças a Deus. Porque se você está pagando o imposto, é porque você recebe mais do que o piso. Então você está prosperando. As coisas estão melhorando para você. Sabe, queridos? Está muito alto os impostos, está acontecendo isso, está acontecendo assim. Ei, seja fiel. Amém? Seja fiel. Tenho que pagar esse imposto, eu vou pagar. Eu tenho a oportunidade de sonegar, mas eu não vou sonegar. Eu vou fazer o que é certo. E aí esse meu patrão, ele dizia, você não tem noção de quanto me tiram da gente. Olha aqui, eu não sei o que eu vou pagar. E ele pagava lá. Mas ele vendia muito.
Mas as pessoas, elas nunca estão satisfeitas, sabe, queridas? Pessoas com espírito excelente. Elas entendem, por mais que o mundo esteja tentando roubar, os impostos estejam aumentando, as coisas, nós vamos permanecer fazendo aquilo que é certo. E Deus vai nos livrar, e Deus vai trazer a provisão, nada vai faltar. Amém? Porque, queridos, excelência espiritual é permanecer fiel, mesmo quando aquilo está custando caro para a gente. Mesmo quando a coisa está difícil, eu vou permanecer fazendo a coisa certa. Eu vou permanecer fazendo aquilo que tem que ser feito. Amém? E não vai faltar. Amém, queridos? Então, um espírito excelente não é também sobre o que você faz, mas é sobre quem você é diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. E aí Daniel me ensina muito, queridos. Daniel, ele não negociou os princípios. Daniel não se contaminou diante daquele caos que era a Babilônia. E ele não recuou. E o que Deus fez com Daniel? Deus o honrou. Você está preparado para ser honrado por Deus? Você está preparado para ser honrado por Deus por conta da fidelidade, por conta da sua fidelidade a Deus, por conta do seu espírito excelente? Amém, queridos? Sabe, eu acredito, né, que a Bíblia fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu acredito de fato, queridos, que isso se encaixa, que hoje Deus está procurando pessoas que digam, eu não vou me adaptar ao erro. Nós estamos vivendo hoje num contexto do mundo, né? Até acho que a internet fez muito isso, trouxe muito essas informações. E aí hoje as pessoas elas estão se adaptando ao erro. Ah, mas é assim, né? Fazer o quê? Não. Eu creio que Deus hoje está procurando pessoas que digam, eu não vou me adaptar ao erro. Eu não vou negociar os meus princípios. A gente olha para essa nova geração e, sinceramente, queridos, a gente fica com um pouquinho de cuidado, porque nós temos visto a geração mais nova. Nós ainda fazemos parte de uma geração que é mais firme, né, nos princípios, mas a geração mais nova, a gente ainda vê pessoas que meio que negociam. Ou a maioria, ou se não disser todos, assim, que meio que negociar. Mas é assim mesmo. Ah, mas foi ele que decidiu que ia viver a vida desse jeito. Ah, mas não tem nada a ver ouvir uma musiquinha assim. Ah, não tem nada a ver tomar um vinhozinho, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Não é sobre beber vinho, não é sobre isso que eu estou falando agora. Mas é sobre, queridos, nós não nos adaptarmos e a não negociarmos nos nossos princípios diante do que o mundo está apresentando. O que é certo, o que é errado é o que é errado. A palavra diz, ponto final, e eu não abro mão. Porque é princípio bíblico. Sabe, eu acredito de fato que hoje Deus está procurando pessoas que digam, eu não vou negociar os princípios da palavra. Por conta de fato, desse espírito excelente, nós não vamos negociar. Amém? Eu quero, queridos, que esse espírito excelente, ele fique mais evidente. Você quer isso também na sua vida? Sabe, o que você alimenta hoje no seu secreto? Tem uma frase do pastor, do pastor João, que ele diz, né? Sobre essa questão de que Deus vai nos galardoar pelo que nós somos no secreto, não pelo que nós somos no público. E de verdade, queridos, eu creio de fato que o que a gente alimenta no nosso secreto vai definir como a gente também se destaca no público. Quando a gente está fazendo, quando ninguém vê, quando ninguém está vendo. Ontem eu ministrei para as jovens e eu perguntei quem você é quando o seu pai e a sua mãe não estão te vendo. Sabe, Deus, Ele, eu acredito de fato que Ele vai nos destacar, coisas vão acontecer na nossa vida por conta de quem nós somos no secreto, por conta do que nós fazemos quando ninguém está vendo. E por conta desse espírito excelente, queridos, quando ninguém está vendo, nós de fato precisamos fazer aquilo que é certo. Fechar a boca quando tiver que fechar. Fazer o que é certo, mesmo que a gente tenha uma perca por conta daquela decisão. Fazer o que é correto.
Pessoas de espírito excelente sempre se destacam por fazer de fato aquilo que é certo. Amém? E eu quero fechar te dizendo que excelência é fazer hoje melhor do que você fez ontem para glorificar a Deus amanhã. Excelência é fazer melhor hoje do que ontem para glorificar a Deus amanhã. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com a equipe do Rema e a gente sempre fala sobre isso, né? E na hora que o Wellington foi falar, ele repetiu essa frase. Que a gente sempre fala, né? A excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Então, nós podemos ser melhores no que nós fazemos, como pessoas, como o que nós fazemos no nosso, materialmente falando, nós podemos sempre melhorar, né? Então, eu quero mesmo te incentivar, queridos. Queria chamar o louvor, esqueci de chamar o louvor, pode vir para cá. Então, eu quero te incentivar mesmo a ser melhor como pessoa, a ser melhor naquilo que você faz, amém? A ser melhor naquilo que você coloca a sua mão. Seja o melhor no que você fizer, amém? Você tem um espírito excelente em você, amém? E aí eu quero te convidar essa noite a você pensar aí com você, onde é que eu tenho feito de qualquer jeito? Onde é que eu tenho feito meia boca? Onde é que eu tenho feito que não tem sido... que eu sei que eu posso fazer melhor, mas eu não estou fazendo porque eu sou preguiçoso, porque eu estou com preguiça, porque eu estou cansado. Aonde é que talvez hoje você e eu, né, precisamos de fato melhorar? Sabe, eu te convido mesmo a baixar, a pensar sobre isso, amém? O que é que precisa hoje ser ajustado em cada um de nós? Amém? Porque, sabe, queridos, Deus, Ele convida as pessoas a se posicionarem. De fato, queridos, no caráter, no serviço e na dedicação a Deus. Aonde foi que talvez... Pode tocar, viu, gente? Aonde é que você diz, isso aqui não tá legal, isso aqui não estou fazendo com excelência. Eu não estou fazendo com excelência, por exemplo, no meu serviço. Eu estou fazendo de qualquer jeito no meu trabalho, ou no serviço na igreja, ou de fato estou dando uma deslizada no meu caráter. Quando eu preciso mentir de vez em quando, eu minto para dar uma enganada ali no cliente, ou para sair de uma situação. Como eu disse, queridos, não é sobre sermos perfeitos, mas eu creio, sabe? Que a gente diz tantas vezes que Deus, ele sabe que nós não somos perfeitos e tal, mas eu creio de fato que Deus espera que a gente pelo menos busque a perfeição. E sabe, buscar a perfeição, queridos, é melhorar em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente fala em melhorar, estamos falando em excelência. Amém? Em tudo em que formos fazer, numa decisão que nós formos tomar, sabe, amados, não aceite negociar, não negocie os princípios da palavra, porque você tem um espírito excelente em você. Não negocie aquilo que você sabe que é certo, porque você vai ganhar alguma coisa em troca. Não, isso não faz parte da gente. E um dia nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que nós fazemos. Sabe, não negocie o que a palavra fala. Se está na palavra, queridos, não faça. Não se sente na mesa ou no meio de pessoas que zombam de Deus ou que duvidam da palavra. Amém? Ah, Leila, mas como é que a gente vai ministrar? Uma coisa é a gente sentar e as pessoas nos ouvirem ministrar e a gente ministrar. Outra coisa é a gente estar ali compactuando. Tinha uma menina aqui na igreja, ela foi embora de Resende, está em outra cidade. Ela era bem como é que eu vou dizer, rígida nisso, né? Se contasse uma piada imoral perto dela, ela nem ria. Ela achava aquilo ali. Mas sabe que ela não estava errada? Sabe, a gente tem um espírito excelente. E
a gente não pode ficar só, a excelência é as paredes, a luz, o jogo de luz. Não. Eu prefiro que a gente tenha um jogo de luz simples, um som ainda, do que termos tudo do bom e do melhor, a igreja de repente cheia demais, né? Que é o sonho de todo pastor ter uma igreja lotada, né? Mas as pessoas andando em fornicação, em mentira. Pode ser até que tenham pessoas assim, a gente não tem como controlar, mas a palavra está sendo pregada. Amém? Então eu te incentivo essa noite, sabe? A sair daqui pensando sobre isso, sobre aonde você pode ajustar, aonde você pode melhorar. Eu estou falando você, mas isso serve para mim também. Tem coisas que eu preciso ajustar, tem coisas que eu já ajustei, tem coisas que eu ainda estou ajustando, tem coisas que eu sei que eu ainda preciso melhorar. Todos nós, queridos. Sabe, todos nós temos coisas a fazer. Então, seja onde for. Eu te convido, queridos, a essa noite se posicionar, seja no caráter, seja no serviço, seja na sua dedicação a Deus, seja na área que for. Amém? Queria que você ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fazer melhor, amém? Nós podemos fazer melhor. Nós vamos buscar todos os dias melhorar. Diga comigo, eu vou buscar todos os dias melhorar. Amém? Diga comigo, eu não vou me adaptar ao erro. Eu não vou negociar meus princípios. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Eu quero te pedir essa noite que, de fato, eu falei o que eu estava no meu coração para falar, mas é você, Espírito Santo, é o Senhor, de fato, que convence. E existem coisas que nós podemos estudar, que nós podemos fazer melhor. E eu, essa noite, quero que a gente saia mesmo com esse sentimento de temor mesmo, né? De melhorar, de ser melhores na nossa vida. Como filhos de Deus que nós somos, como aqueles que esperam a volta de Jesus, que a gente saia com esse cuidado, com esse temor mesmo, de não abrir a boca para escarnecer ou falar mal, ficar falando mal de pessoas, que a gente, de fato, melhore, como em todas as áreas das nossas vidas. Eu oro pelos jovens dessa igreja. Eu sei que os jovens hoje, eles têm tantas coisas que os convidam, tantas coisas que os atraem naturalmente falando. Mas eu oro por cada um desses jovens, para que esse Espírito excelente sobressaia sobre a vida deles, e que haja um temor de fato, para que o pecado não se estabeleça na vida deles, para que o pecado não se torne algo comum, por conta desse Espírito excelente que eles têm. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos jovens, eles vão ser mais firmes do que nós, no que se trata de princípios da palavra. Na nossa boca não vai sair palavras torpes, da boca deles não vai sair, eles não vão ser atraídos por bebidas, por pornografia, por essas tantas sujeiras que o mundo hoje apresenta. Eu oro agora, eu percebo de fato, um temor mesmo. Sabe, queridos, não é sobre condenação, mas é sobre a gente ter mesmo esse espírito, ter esse temor mesmo, e levarmos a sério, sabe? As coisas do Senhor, a igreja do Senhor. E não adianta fazermos tanto, vivermos em casas luxuosas, em lugares tão grandiosos, e dentro de nós ser como um sepulcro caiado, podres por dentro. Não, porque dentro de nós nós temos o Espírito Santo, nós temos um Espírito excelente. Eu te convido a se examinar essa noite, não é noite de ceia, mas você pode fechar os seus olhos agora e examinar aonde você está sendo falho. Aonde você pode melhorar. Em qualquer uma dessas áreas que eu citei.
Aleluia.